Isso, o Itamaraty segue atuante para tentar garantir o resgate dos brasileiros que continuam na faixa de Gaza. Diplomatas estão em conversas agora com representantes de Catar e também Estados Unidos para tentar uma nova intermediação junto a Israel e também Egito. E o principal foco do trabalho é convencer o Egito a liberar a passagem dessas pessoas pela fronteira em Rafah. E girando os nossos comentaristas nessa terça-feira, a Dora Kramer, como sempre, o Nelson Kobayashi aqui nos estúdios. Dora, boa noite para você. E o Brasil, quando assume o comando do Conselho de Segurança da ONU, estoura uma guerra. E o ministro diz que agora, mesmo fora do comando, o Brasil vai continuar fazendo propostas e tentando negociar a paz. Que análise a gente pode fazer desse período do Brasil nesse comando? A diplomacia brasileira ganhou com isso, Dora? Bem-vinda. Olha, boa noite, Thiago, boa noite, Kobayashi, boa noite a todos. O Brasil realmente se viu ali, de repente, numa situação com uma semana assumindo a presidência rotativa do Conselho de Segurança Nacional, estoura uma guerra. Agora, eu acho que, na medida em que o Brasil pôde fazer, o empenho da diplomacia foi total. Portanto, se você me perguntasse qual seria o balanço, eu concordaria com o que disse o ministro Mauro Vieira nessa entrevista. É positivo. No que pôde, o Brasil foi célere na convocação imediata, assim que estourou a guerra, da reunião do Conselho, fez proposições, não foram aprovadas ali, não por uma circunstância que é aquela que todo mundo celebra, mas teve 12 votos. Tá. Mas seria vetada pela Rússia ou pelo Reino Unido se não fosse pelos Estados Unidos, né? Esse não é o caso. O caso é que o empenho, a posição equilibrada da diplomacia, por isso eu acho que ela foi total. E vamos ver, o Brasil sempre tem esse tipo de posição mais equilibrado. O que a gente vai ver agora é a China na presidência, né? Porque a China é um país, primeiro, que é um membro permanente, tem poder de veto e tem lado, né? O lado é do Irã, que significa Hamas. Então, vamos ver como é que a China vai se conduzir, se vai contribuir para que se chegue a um consenso que cada dia mais vai parecendo impossível, ou se ao contrário, acirra esse tipo de posição que a gente viu aí na declaração do Blinken, do americano, isso, contra a Rússia. Não foi a primeira vez que houve esse tipo de declaração, um país contra o outro. Os Estados Unidos também já foram alvo. Eu acho que esse tipo de declaração mostra que explica muito da dificuldade de se chegar a um consenso, porque os países têm suas divergências muito além do cenário da guerra. Kobayashi, os dois grandes países se estranhando por causa da guerra e a saída da presidência, o Brasil no Conselho de Segurança. Boa noite, bem-vindo. Muito boa noite, Thiago Berrais, Dora Kramer, toda a audiência do Jornal Jovem Pan. O Brasil passa por essa presidência rotativa de um curto período, né? Foi basicamente esse último mês em que exatamente aconteceu o início dessa guerra entre Israel e o Hamas, e fez o que pôde, o que estava ao seu alcance. Vamos nos lembrar que já na primeira oportunidade o Brasil convocou reunião emergencial do Conselho de Segurança para tentar iniciar algum tipo de conversa em prol de uma resolução, de um consenso que não aconteceu e provavelmente não acontecerá. Eu acredito que da atividade do Brasil, deste período em que esteve à frente da presidência do Conselho de Segurança, faltou um pontinho para tirar 10, que foi exatamente a proposta, a quase aprovada, né? A que teve 12 votos favoráveis e que não teve só o voto dos Estados Unidos, inclusive, que vetou e fez uma manifestação do porquê estava vetando, falando que estava desapontada. Os Estados Unidos estavam desapontados com o Brasil pelo fato do Brasil não ter colocado no texto o reconhecimento do direito de autodefesa de Israel. Eu acredito que os Estados Unidos que o Brasil sabia, que a falta deste termo, dessa palavra da resolução, certamente teria o veto dos Estados Unidos. Mas entre ter o veto dos Estados Unidos e ter o veto da Rússia, que tem um lado que não condiz propriamente com o que, imagino eu, pensa a maioria do povo brasileiro, que tem uma inclinação pelo lado
israelense na disputa, imagino que o Brasil poderia ter colocado sim a palavra, ainda que fosse para ter o veto russo. Eu acredito que só faltaria esse ponto para tirar 10 a estadia do Brasil à frente na presidência do Conselho de Segurança da ONU.